Graça e paz, bom dia. Hoje, dia 17 de abril, sexta-feira. Estou falando agora que são 4:30 da manhã, ainda está escuro, mas Deus me colocou essa palavra no meu coração e aqui estou para estar gravando para a honra e glória do Deus Altíssimo. Hoje eu vou estar lendo 1 Reis 17, dos versos 8 ao 16, e logo depois o devocional de devoção. Que Deus venha nos nutrir e nos alimentar através dessa palavra abençoadora. E fala a palavra bíblica: Elias e a viúva de Sarepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá à cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pão, disse ele, um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Depois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da tua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. E no devocional, os 3 PS. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6,33. Por volta do ano de 875 a.C., a terra de Israel sofria um período de grande seca, profetizado por Elias. Os efeitos da falta de chuva recaíram sobre todos os povos da região, inclusive sobre a casa da viúva de Sarepta, que passava muitas necessidades. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Vale lembrar que, naquele tempo, as mulheres não tinham oportunidades como homens e as viúvas viviam abandonadas e marginalizadas pela sociedade. Deus direcionou Elias à residência dessa mulher, pois tinha grandes planos para ela, que abraçavam o que chamo de 3 PS, o pedido, a promessa e a provisão. No pedido do versículo 13 de 1 Reis, o Senhor manda o profeta à casa dessa mulher, pois ela o alimentaria. Era um desafio de fé.
a própria viúva havia dito que faria a última refeição com o seu filho, depois ambos esperariam a morte. Então surge o segundo P, promessa. A farinha no cântaro não se acabará e o azeite na botija não se secará. Essa promessa abraça todo aquele que é obediente a Deus. Aquela mulher deu um pouco que tinha, mesmo isso lhe gerando um certo receio. E por fim, pouco que tinha mesmo lhe gerando um certo receio. E por fim, o terceiro P, a provisão. Versículo 16. Conforme Elias garantiu por meio do poder do Senhor, não faltou o necessário naquele lar. Esse texto me remete às palavras de Jesus, no verso em destaque, para quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, jamais faltará o necessário, o que comer, beber e vestir em tempos de crise, como aquela época e nos dias de hoje, em que faltam emprego e oportunidades e medo nos assombra. O que vale mesmo é buscar ao Senhor de todo o coração, viver integralmente em obediência, correr atrás e esperar que Ele nos socorra, como fez com a viúva de Serepta. Por mais difícil que seja confiar, sempre valerá a pena. Deus pede, promete e provê. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, 25. Não é só de pão também que fala essa palavra. Também fala sobre a confiança de um justo desamparado com situações de família, de falta de dinheiro, situações financeiras, situações que acontecem dentro de suas casas, do seu trabalho, em qualquer parte de suas vidas. Deus está sempre ali para nos proteger, nos aconselhar e dar o caminho que é correto e abençoador. Eu confio, porque eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio nele, e tudo mais ele fará. Salmo 37, 5. Eu creio, como diz em João 14, do 1 ao 6. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos os diria. E Tomé diz: onde que é este lugar? Aí Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim fala Jesus. Confie, acredite. Jesus, ele provê tudo o que nós precisamos. E eu confio plenamente no que Jesus está falando. Graça e paz. Um bom dia. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Sou agradecida a Deus pela minha vida e a sua vida, queridos.